Uma informação que pegou todo mundo de surpresa. Eu estou aqui basicamente há mais de 2 horas esperando o que seria, né, o embarque do Vasco, que estava previsto para às 3 horas da tarde, horário de Brasília, com a previsão de chegada em Natal às 6 horas, 7 horas da noite, né, para acompanhar a recepção dos torcedores no hotel, na concentração Cruz Maltina. E uma situação que, fato, pega todo mundo de surpresa, porque quando chegou aqui a notícia, a gente apurou e confirmou, né? O próprio GE confirmou a nossa informação que o voo foi cancelado, o embarque foi cancelado, o amistoso também cancelado, e aí ficou aquele questionamento, né? Por que da demora, por que do cancelamento? E a princípio, lá no Rio Grande do Norte, veio a informação da redação do GE que o voo do Montevideo Wanderers não foi autorizado por conta da ANAC, não autorizou o voo. E aí já começou um primeiro empecilho. O Vasco acabou de soltar uma nota oficial esclarecendo todos os fatos, né? O não cumprimento de algumas exigências. O Vasco até se lamentando, né? Se desculpando ao torcedor, por conta o torcedor que estava ali no hotel, estaria ali no hotel para prestigiar o elenco, e também por toda a parte do próprio organizador do evento, né? Que as partes não cumpriram com o lado prometido, até porque, a princípio, né, a informação que foi dado é que tanto a logística do Vasco, do Montevideo Wanderers, tudo isso seria arcado com a organizadora do evento. E pelo indicativo é que situações não foram cumpridas. Isso acaba tirando, né, a credibilidade da empresa, da organizadora do evento, e atrapalhando toda a movimentação, toda a logística, né? Eu fico imaginando, mais de 20 mil ingressos vendidos, né? O torcedor que estava ali para aguardar a recepção, a grande festa, o Vasco retomando, né, o início da temporada. Hoje, pelo que a gente acompanhou, buscou aqui de informação, o treinamento foi muito intenso. O técnico Fernando Diniz hoje preparou bem o time para o amistoso, próximo jogo contra o Botafogo, e agora, portanto, a informação não está nem adiado, não é um amistoso que nem foi adiado, não, foi cancelado, né? Seria a Vitória Cup. O Vasco receberia cerca de 1,5 milhão, né, pela participação desse evento. Parece que tudo caiu por baixo, né? Caiu por terra por conta de um distrato, principalmente da organizadora do evento. É o que o Vasco trouxe ali em nota oficial, e parece que o Vasco vai além, né? Vai buscar ali os seus direitos, os direitos do torcedor também, que acaba sendo, acho que, o mais prejudicado de tudo isso é o torcedor. Infelizmente, né? O mais prejudicado de tudo isso é o torcedor, que estava ali para aguardar a chegada dos jogadores, estava ali para aguardar fazer a festa, e portanto a gente também estava aqui aguardando, né, para levar sempre as imagens do embarque. Normalmente alguém para falar e falando sobre isso, né, o nosso objetivo, um dos objetivos era esclarecer, porque saiu a informação, nossos amigos do canal VDcast trouxe o detalhe do Vasco estar se movimentando para trazer o Richarlison. Acho que é algo que acho muito interessante. Seria muito interessante essa movimentação do Vasco nesse momento. Seria algo inteligente, né? Movimentar o marketing, venda de camisa, associação em massa, já que o Tottenham está para liberar, não conta, né? O técnico do Tottenham não conta com o Richarlison. Sabemos que é um jogador muito caro, mas o Vasco poderia tentar, de fato, a vinda por empréstimo, pelo menos por um ano, nesse período da Copa do Mundo.
Enfim, nós vamos buscar mais detalhes dessa informação, pelo que os amigos do canal VDcast apurou, é que o Vasco se movimenta, né? O Vasco se anima em relação ao Richarlison, apesar de toda a dificuldade, né? Toda a movimentação que sabemos o quanto é difícil. Mas vamos aguardar para trazer mais detalhes dessa informação. Outra informação, o GE soltou na tarde de hoje, é sobre o Sport realizar uma proposta pelo Lucas Oliveira. Do lado do Vasco, a proposta é considerada muito boa. Em virtude da liberação do zagueiro. Pelo lado do Vasco tem o ok, o caminho livre, o caminho aberto, mas agora só depende de um ok, de um sim do Lucas Oliveira, né, para poder sacramentar a saída do jogador agora na janela. E aí, torcedor, você concorda? Né, o Sport fez ali a proposta pelo jogador, já tem o ok do Vasco, ao que tudo indica, o Sport também fez ali uma proposta que o Vasco gostou, e agora só depende do Lucas Oliveira. Outro jogador também que existe proposta nesse momento de saída é o Jean Davi. Tanto um clube chileno e um clube do México deseja o jogador e vai preparar uma proposta pelo jogador Jean Davi, né, que pode estar de saída do Vasco nessa janela. Outro que recebeu proposta, que vem recebendo sondagens, aliás, proposta não, sondagens, só corrigindo aqui a informação, é o Paulo Henrique, o PH. O PH, times da MLS, vem fazendo sondagens pelo Paulo Henrique. Mas o Paulo Henrique faz parte daquele grupo de jogadores que o técnico Fernando Diniz conta. O Paulo Henrique hoje, ele é titular absoluto. O Vasco tem hoje PH, tem o Puma e o Paulo Ricardo, né, lateral direito. Então hoje eu acho que o PH, ele é indispensável, ele é muito importante, eu acho muito difícil, só se fosse uma proposta irrecusável para tirar o Paulo Henrique do Vasco. Então essas são as informações que movimentaram essa sexta-feira. Hoje o Vasco anunciou de forma oficial a renovação de contrato com o Felipe Coutinho, mais um ano, né? Eu queria até tentar hoje conversar com o presidente Pedrinho, mas o Vasco não embarcou sobre apenas um ano, né? Poderia ser mais um ano e meio. Acho que a renovação do Coutinho poderia, pelo menos para que chegasse ao meio do ano, o Vasco não ter aquela dor de cabeça de renovar, de ir em busca de um camisa 10, algo do tipo. Mas a gente vai ter essa oportunidade de conversar, de trazer mais detalhes dessa informação para você, torcedor Cruz Maltino, com certeza. E assim, né? Uma semana positiva. A gente está terminando uma semana positiva. Claro, uma surpresa, infelizmente, né? Nem tudo são flores, né? Seria mais positivo se desse tudo certo, o embarque, o amistoso, mas também Deus sabe de todas as coisas em relação a esse voo, né? Vai que foi um livramento, a gente nunca sabe. Mas a leitura que é feita dentro do Vasco da Gama é a seguinte: o Garré não tem aquela intensidade, não é o lado de campo, foi até utilizado muito pelo Carille do lado direito, mas não tem essa intensidade. Ele é mais para jogar por dentro, podendo ser um substituto ao Felipe Coutinho, né, naquela função, mas com uma dinâmica diferente. Então o Garré está sendo reposicionado, vamos dizer assim, dentro do elenco, para que encontre o espaço. Então é um jogador que o Diniz está tentando encaixar dentro dos movimentos que ele entende que são importantes para o Vasco da Gama. Zagueiro, gente, tem muita gente falando assim, pô, o Vasco vai contratar um zagueiro. Não vem zagueiro. A não ser que tenha uma grande oportunidade de negócio, ou o Luiz Gustavo saia, ou um dos Lucas seja negociado, mas fora isso, foco do Vasco é volante e atacante lá de campo. Esses são os focos nessa janela de transferência, até porque não há muito recurso. Então você tem que ser direto e reto e não errar o alvo. Trazer jogadores que venham ou com status titular ou para brigar para ser titular. Entendeu? Porque, por exemplo, composição de elenco, o Vasco tem. E nesse momento está ganhando duas ótimas opções para compor o elenco e já brigar daqui a algum tempo, não sei se nesse semestre ainda, pela vaga titular. Falo do David, o DVD, e o Estrela. Um pouco mais avançado do que o outro. Aliás, jogadores que o presidente Pedrinho se identifica muito, né? E o Vasco hoje tem um olhar muito humano
sobre esses atletas que vêm de grave contusão. Casos também do Paulinho, do Jair, agora o David que está recuperado, o Estrela também, o próprio Adson. Porque assim, torcedor, ninguém gosta. Nenhum profissional sério, gosta de ficar fora da sua área de trabalho. Eu não sei qual é a sua área de trabalho. Você pode até escrever aqui no comentário. Mas você se imagina ficando 5, 6, 7, 8, 9 meses sem poder exercer a sua profissão? Claro que você vai ficar incomodado. Então, assim, o Pedrinho, que passou por um grave problema quando era jogador, ele teve alguns problemas sérios na carreira, mas aquele de joelho, aquela contusão, joelho não, acho que foi a perna que ele quebrou, não foi naquela entrada violenta do zagueiro do Cruzeiro, que o tirou, inclusive, de seleção brasileira. Isso fez com que o Pedrinho humanizasse mais a relação presidente-jogador. Isso é muito legal, porque isso aproxima o atleta. O atleta é um ser humano. Eu aqui faço várias críticas e começo a entender também que algumas fogem do tom e procuro trazer um pouquinho mais para cá. Mas assim, porque há um lado do ser humano que a gente tem que analisar. Por exemplo, o Lloyd está em Angola, resolvendo um problema familiar grave. Ele precisa de apoio. Ele não podia ter viajado, cara, vai logo lá, resolve o que tem que resolver e volta para o Vasco. Não. Vai lá, fique o tempo que for e resolva. Tranquilo. É diferente. Não é a relação fria do empregador e empregado. Então, assim, e o David tem se empenhado muito nos treinamentos, um jogador que teve uma lesão séria de joelho em setembro do ano passado. Então a gente está falando já de 9 meses de recuperação, que é o tempo estimado normalmente desse tipo de contusão. Então, assim, o David voltou a treinar bem e tem impressionado. Ele é muito forte fisicamente e é um jogador que será daqueles 5 titulares que estarão no banco nesse momento. Daqui a um tempo. Pode ser que não nesse semestre, porque é normal, numa volta de contusão tão grave, o cara levar mais tempo. Vídeo Paulinho, vídeo Jair. Então, assim, mas se ele, digamos, está em julho, 4 de julho, daqui a 2 meses, em setembro, ele conseguiu recuperar e tal, 1 ano após a cirurgia, ele agora tá legal. Ele vai ser importante naquela reta final para ser um substituto ao Ryan, ao Nuno, ou a quem vier para essa função também. Porque o Diniz precisa olhar para o banco e saber que ele tem ali pelo menos 5 titulares, né, que são 5 reservas, que vão entrar na equipe e não vão mudar o status. Não adianta botar o fulano no lugar do Ryan e o time cair. Aí não dá. Por isso que eu defendo os 16 titulares. Galera, vamos lá. Primeiro aqui, o Aston Villa, Coutinho parte para o Vasco da Gama. A gente vai clicar aqui e ver a matéria. Coutinho parte para o Vasco da Gama. O Aston Villa pode confirmar que Philippe Coutinho concluiu uma transferência definitiva para o Vasco da Gama. O meio-campista estava emprestado ao time brasileiro na temporada passada e retornou ao clube após o fim de sua passagem temporária. Mas ambos os clubes agora fecharam um acordo para que o meia retorne ao clube de sua cidade natal em caráter permanente, ou seja, em definitivo. Ele não é mais jogador do Aston Villa. Depois de assinar com o Aston Villa, inicialmente por empréstimo, em janeiro de 22, ele assinou um contrato permanente com o Villa Park, com o Aston Villa, e fez 43 jogos, sua camisa bordô e azul, marcou 6 gols. Todos no Aston Villa gostariam de agradecer ao Philippe por seus serviços ao clube e desejar a ele tudo de melhor em sua futura carreira. Aí, depois desse comunicado, o Vasco, nas redes sociais, também comunicou. Eu vou botar o vídeo que o Vasco anunciou a permanência do Coutinho. As nossas raízes sempre foram entrelaçadas. Cheio de sonhos, adotei São Januário como minha casa e escola. O Vasco me formou não só como atleta, mas como ser humano. A minha lealdade sempre foi fruto da minha gratidão.
E a nossa jornada não termina aqui. Ela continua. Juntos, onde tudo começou. Aí, ó, a magia continua. A magia continua. Esse vídeo aí, ele tem também uma informação. Deixa eu botar o vídeo para rodar. Ele também consta uma informação importante nesse vídeo aí. Uma confirmação, né? O Coutinho será o camisa número 10. Nós já havíamos informado isso também. Nesse novo contrato, o Coutinho iria assumir a camisa que era do Payet, a camisa número 10. Lineker, Filipe Coutinho renovou com o Vasco por 1 ano. Pelo futebol que ele mostrou no contrato que ele cumpriu ou pelo nome que ele tem no Vasco? Obviamente pelo nome Filipe Coutinho, né? Nem que ele tem no Vasco, que ainda ele tem que construir, na minha opinião. Acho que o Filipe Coutinho é um ídolo sem título, sem muita história, né? Ele sai muito jovem do Vasco, ele sai muito novo e não construiu ainda. O nome Filipe Coutinho é muito forte para o futebol. Então acaba que o nome dele, eu acho que se o Vasco não contratasse ele, outros clubes teriam interesse de recuperá-lo, né? Acho que foi 1 ano, foi perfeito, porque a gente vai ter um jogador de 33 anos, com 1 ano de contrato, 34. A gente vai ter uma resposta dentro desse ano para saber se deu certo, se não deu, se vai dar, se não vai dar, como que vai ser, como que não vai. E aí, deu, ok, a gente renova o contrato. Não deu? Pô, Coutinho, obrigado pelos serviços prestados ou não prestados, e seguimos, né? Então eu acho que ficou interessante, acho que ficou legal. Vem cá, e essa história do Richarlison, hein? Se você olhar aqui pra mim, esteticamente, eu não sou o homem mais bonito do mundo. Mas tá entre os melhores. Mas já beijei muitas belas mulheres. Por quê? Porque tive a coragem de arriscar e pedir. O Vasco, nesse caso, tem que ser assim. É o feinho do mercado, com pouco dinheiro no bolso, mas que tem que estar ali pedindo. Vai que é o dia de sorte. Cara, o futebol hoje, ele proporciona muitas coisas por conta mesmo do tamanho da marca, né? E o Vasco tem uma marca que é fácil de vender. Eu não acredito que o Vasco hoje tenha um profissional ou profissionais habilitados para criar um grande projeto para o Richarlison. O Admar Lopes, ele não é um marqueteiro, tá? Ele não é um cara que vai falar assim, olha, se a gente trazer o Richarlison, ele vai se autopagar porque o jogador é assim, é assado, a gente consegue impulsionar o plano de sócio, já começa aqui, missão Richarlison, não sei o quê. Cara, eu não vejo hoje o Vasco com essa criatividade, tá? De criar-se um projeto para o Richarlison. Infelizmente. Tem 2 questões aí. Primeira questão, Richarlison tem 28 anos. Ele não tem 10 anos de Europa. Normalmente, o jogador brasileiro, jogador de Copa do Mundo, jogador de seleção, ele fica mais do que 10 anos. Ele só tem 28 anos. Então, ele ainda tem capacidade de rodar na Europa antes de pensar em retornar ao Brasil aos 28 anos de idade, porque o retorno dele ao Brasil nessa idade é a convicção de que ele não mais vai voltar para a Europa. Seria um retorno em definitivo. Ele tem 28 anos, ele tem um biotipo espetacular, ele não é um jogador que engorda, né? Então, eu acho que ele tem ainda lenha para queimar na Europa. Esse é o primeiro ponto. Nós estamos falando de um tema, de um jogador de seleção brasileira, convocado pelo novo técnico da seleção, que é o Carlo Ancelotti, há 1 ano de uma Copa do Mundo. Não é verdade, torcedor, quando falam para você, jogador está retornando ao Brasil para se aproximar da seleção brasileira. Não acredita nisso não, hein? Eu já falo isso há muito tempo. Isso não é verdade. Você se aproxima da seleção jogando na Europa. Você está no futebol brasileiro, você está se afastando da seleção brasileira. Você está se afastando. Os melhores estão na Europa, com exceção de um ou outro. Ponto 1. Falei pela cabeça do Richarlison. Não, sim. Agora,
Agora eu vou falar pela cabeça do Vasco. Ué, o que o Vasco tem que fazer então? Então o Vasco não tem nada para fazer? Tem. O Vasco tem o que fazer. O Vasco precisa estar sempre cercando o Richarlison. Sempre que possível. Agora liga pro Richarlison. Richard, que conversa é essa? Tu tem vontade de voltar ao Brasil? Não, não tenho não. Ah, ok, tá bom. Só para saber. Aí daqui a pouco, camisa pro Richarlison. Daqui a pouco liga pro Richarlison. Ó, Richarlison, vai retornar? Ah, tá, tô aqui, hein? Por quê? Porque quando vier uma proposta pro Richarlison, quando de fato houver o interesse do Richarlison em retornar ao Brasil, ele vai lembrar, opa, eu acho que eu tenho moralmente que falar com o pessoal do Vasco. Afinal de contas, eles estão há 1 ano, 2 anos ou 3 anos sempre perguntando se eu vou voltar. Como agora eu quero voltar, como agora pintou uma sondagem, pintou uma proposta, moralmente eu tenho que falar com eles. Pedrinho, agora eu estou pensando em voltar, cara. Surgiu uma intenção aí do time tal, eu tô querendo voltar. Então o Vasco tem que estar sempre cercando. Como já havíamos informado aqui de forma exclusiva, o executivo Admar Lopes apresentou a Fernando Diniz uma lista com mais de 50 jogadores. Dentre os nomes apresentados, a comissão técnica aprovou aproximadamente 15 atacantes de lado de campo. Admar Lopes enfrenta dificuldades devido à situação financeira do clube. Outro ponto em que o executivo esbarra tem sido o modelo de negócio, que envolve jovens jogadores por empréstimo com compensação financeira. O Vasco segue otimista quanto às expectativas de que algumas negociações sejam destravadas antes da abertura da janela, no dia 10 de julho.